alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical, seja como aluno, seja como professor. Assistam a esta pré-aula, leiam a revista das lições bíblicas, depois acessem o nosso texto que está no site Portal Escola Dominical, portalebd.org.br. Ali os irmãos irão ver o texto e os slides e terão o itinerário do nosso pensamento. A nossa proposta aqui não é repetir o texto da revista. Os irmãos já leram a revista, os irmãos já viram o vídeo do comentarista, já leram o texto de apoio. A nossa proposta aqui é trazer subsídios complementares aos amados irmãos. E alguns irmãos sentem dificuldade em acompanhar o desenvolvimento do nosso raciocínio. É só ler o texto de apoio e os slides que nós seguimos, na medida do possível, ali aquela sequência na nossa exposição. Além do nosso texto, o portal Escola Dominical disponibiliza 5 ou 6 outros textos de apoio da faixa etária dos adultos. Nós também publicamos textos de apoio, slides e videoaulas de todas as faixas etárias do currículo da Escola Bíblica Dominical, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e de outros currículos de Escola Bíblica Dominical. Durante a semana, disponibilizamos breves comentários em áudios das leituras diárias recomendadas, tanto na lição de adultos quanto na lição de adolescentes. E também no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é nosso convidado para assistir à transmissão ao vivo do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. E o irmão é nosso convidado a participar ou online interativamente ou pessoalmente, porque a reunião é aberta a todos os que amam o estudo da Palavra de Deus. Ela se realiza na Rua Doutor Fon 140, o templo sede do Ministério do Belém, no 4º andar, no auditório Pastor José Wellington Bezerra da Costa. Mas tudo isto é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela somente se realiza quando o povo do Senhor vai à casa do Senhor, no dia do Senhor, para estudar a palavra do Senhor. Neste 4º e último trimestre do ano de 2025, nós estamos estudando o tema Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Estamos estudando a antropologia teológica, a doutrina bíblica do homem. O nosso comentarista é o pastor Silas Queiroz, que é pastor das Assembleias de Deus em Ji-Paraná, no estado de Rondônia. E hoje estaremos estudando, dentro do primeiro bloco do trimestre, onde nós estamos estudando o corpo. Os irmãos já sabem que o ser humano é um ser tricotômico. Ele tem 3 partes: o corpo, a alma e o espírito. O corpo, que é o homem exterior, aquele que nós vemos, aquele que tem contato com o universo físico, a nossa parte material. E a alma e o espírito, que compõem o homem interior. Como dizia o saudoso pastor João Branco, o homem do lado de dentro. O corpo é o homem do lado de fora. Alma e espírito é o corpo, é o homem do lado de dentro, é o homem interior. E este homem interior, ele é imaterial, não é visível pelos nossos olhos. Não pertence ao universo físico, mas sim ao universo celestial, ao universo espiritual. E nesse primeiro bloco nós estamos estudando a respeito do corpo. E hoje iremos estudar a lição de número 3, o corpo e as consequências do pecado. De pronto,
nós já verificamos que o pecado trouxe uma desordem no ser humano. É uma desordem no ser humano. O pecado, ele desfez a ordem que havia no mundo, no planeta. O pecado não começa no homem. É bom que nós já comecemos a dizer isto. O pecado, ele começa no querubim ungido, no que viria a se tornar o diabo. Vejam como o pecado modifica a ordem. O pecado estabelece a desordem. Por quê? Porque o querubim ungido, ao pecar, acaba sendo expulso do céu e as coisas como Deus havia estabelecido ainda são modificadas. Isto não quer dizer que Deus tenha perdido o controle de todas as coisas. Pelo contrário, Deus já havia previsto, porque Ele é presciente, onisciente, Ele conhece todas as coisas, Ele sabe todas as coisas, e na verdade o pecado veio modificar o estado que Ele havia criado, porque Deus queria um novo estado, uma nova situação, para demonstrar o seu poder, a sua glória, o seu amor. Sudha Singh, o grande evangelista indiano, ele dizia que Deus, ao permitir o pecado, ele pôde se revelar totalmente às suas criaturas. Sem o pecado, Deus não demonstraria o seu grande amor, o seu grande poder e a sua benignidade e beneficência. O apóstolo João nos diz lá em 1 de João, capítulo 4, versículo 8, Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E o amor de Deus se revela, se prova com a morte de Jesus, né? Paulo diz lá em Romanos, capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou o texto áureo da Bíblia que nos diz, João capítulo 3, versículo 16, Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a entrada do pecado no universo, por meio do querubim ungido, e depois a entrada do pecado na humanidade, por meio do primeiro casal, mediante o engano de Eva pelo diabo, que era o querubim ungido, foi tudo pré-estabelecido por Deus, para que Deus se revelasse integralmente, para que a essência divina se revelasse por meio do amor. Quando Deus cria todas as coisas, ele não demonstra clara e explicitamente o seu amor. Lá em Romanos, no capítulo 1, no versículo 20, o apóstolo Paulo nos mostra o que a criação revela. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Então, a criação revela o poder e revela a divindade.
mas só pela criação nós não ficamos claramente cientes de que a essência de Deus é o amor. Com a queda do querubim ungido e depois com a queda do homem por causa da tentação feita pelo diabo, nós então descobrimos o amor de Deus. Porque Deus, então, no dia mesmo da queda, vai dizer que salvará o homem. E ao salvar o homem, ele prova o seu amor, porque ele se faz homem para pagar o preço dos pecados do homem e restabelecer a comunhão perdida com o pecado. Então, o pecado, embora tenha causado uma desordem no universo, ele não representa e nunca representou a perda do controle de Deus sobre todas as coisas. Pelo contrário, era propósito divino para que Deus se revelasse como ele é para o ser que ele criou como coroa da criação terrena, que foi o ser humano. Mas o pecado trouxe, como disse, essa desordem no universo, e esta desordem ela motivou consequências, ela trouxe consequências, ela trouxe mudanças, modificações nos anjos que pecaram e também no homem. No diabo, que de querubim ungido se transformou em diabo, a Bíblia nos fala que a iniquidade surgiu em seu interior e houve grande modificação no ser diabo. Lá em Ezequiel, capítulo 28, versículo 14, nos é revelada esta transformação ocorrida no diabo. Nós estamos estudando aqui a doutrina do homem, mas estamos fazendo apenas esta menção para mostrar que o pecado traz consequências, traz modificações no ser pecador. Ezequiel 28 e 14. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer ao querubim protetor entre pedras afogueadas. Elevou-se o seu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste, e nunca mais serás para sempre. Então, nós vemos aqui que antes do pecado, o diabo era querubim ungido, então era um anjo que estava diante da face de Deus, um dos anjos das classes superiores. Provavelmente ele era o mais excelente de todos os anjos. Ele tinha sido separado para proteger, ele estava no monte de Deus, ele era perfeito, mas quando pecou, ele perdeu a formosura, perdeu o seu esplendor, o seu interior passou a ser violento,
ele teve a sua sabedoria corrompida e foi expulso do monte de Deus. Então, com essas as consequências do pecado para o diabo, que de querubim ungido passou a ser o diabo, passou a ser o inimigo das almas humanas, passou a ser o acusador, é isso que quer dizer a palavra diabo, passou a ser o adversário, isso que significa a palavra Satanás. Com o ser humano não foi diferente. O ser humano foi criado para ser a imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. Deus cria o homem, põe o homem no jardim do Éden, para que ele cumprisse os propósitos de Deus. Quais eram? Capítulo 1, versículo 28. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então, o homem era imagem e semelhança de Deus, foi posto no jardim do Éden para ser o administrador da terra, que é de Deus. Deus tinha comunhão com ele tinha acesso a Deus, acesso à glória de Deus, ele tinha autoridade de Deus sobre toda a criação terrena, ele desfrutava da glória de Deus, ele desfrutava da bênção de Deus, e a sua parte material, porque a nossa lição hoje é sobre o corpo e as consequências do pecado, a sua parte material perdurava para sempre, não havia corrupção. Como lá, no caso do diabo, a Bíblia nos mostra que ele era perfeito nos seus caminhos, e a Bíblia nos mostra que ele era sábio e tinha um resplendor. Também nós podemos verificar que o ser humano, quando criado, a Bíblia diz que ele também foi criado reto, ele foi criado justo, ele foi criado santo. Livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 9. Eclesiastes 7 e 29, desculpe. 7 e 29. Vede isto, tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Então o homem era também santo. Os rabinos judeus, os doutores da lei, interpretavam dizendo que Adão, inclusive, tinha sua face radiante, ele era glorioso, e fazendo até um paralelo com Moisés, quando Moisés passou o segundo período de 40 dias com Deus, depois do episódio do bezerro de ouro, ele retorna e Deus, ao final desse período, lhe entrega as segundas tábuas da lei. Quando ele volta para o convívio com o povo, ele volta com o seu rosto resplandecente. Êxodo capítulo 34, versículo 29. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, e Moisés trazia as 2 tábuas do testemunho em sua mão, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois que o Senhor falara com ele. Então, os rabinos judeus, eles dizem, olha, quando Moisés falou com Deus, Deus falou com Moisés, e Deus se apresenta a Moisés, porque Moisés rogou que Deus se apresentasse a ele,
Moisés volta com o rosto brilhante. Então eles deduzem, e com razão, de que Adão todo dia tinha contato com Deus na viração do dia. Então Adão também resplandecia. E não é para menos, porque a Bíblia diz que a igreja, quando se encontrar com o Senhor, irá se encontrar de forma resplandecente, não é? Porque esse é o propósito divino. Efésios capítulo 5, versículo 26. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Quando nos encontrarmos com o Senhor, estaremos todos glorificados, e este corpo glorificado será resplandecente. Será resplandecente. O profeta Daniel também nos dá esta ideia. Lá em Daniel, capítulo 12, versículo 3. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento. E quem são os sábios? São aqueles que servem a Deus, que forem fiéis a Deus. E Daniel está aqui falando do final, né, dos tempos, da ressurreição, e diz que os sábios resplandecerão como o resplendor do firmamento. E aqui nós nos lembramos de um hino da harpa cristã, o hino da harpa cristã, que nos, vamos ver aqui que hino, tá? O hino 422. O hino 422 da harpa cristã, quando fala do céu, né? No céu não entra pecado, ele diz assim: os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar. Quais astros por Deus espalhados, no céu para sempre brilhar. Então aqui, o poeta aqui, que é a poetisa, né, que é a irmã Ingrid Ferguson, ela nos mostra que a, nós resplandeceremos, né? Estaremos brilhantes como os astros do céu. Então, os rabinos judeus entendem que Adão e Eva, antes do pecado, até brilhavam, resplandeciam. E a base bíblica para isto? Porque estavam em contato com a glória de Deus. E este corpo, além de ser resplandecente, conforme esta interpretação rabínica com base bíblica, este corpo também não se corrompia. Assim como o diabo, enquanto querubim ungido, ele era perfeito, formoso e sua sabedoria permanecia, também o homem, a sua parte material, veja que o querubim ungido era espírito, não tinha matéria, mas o homem era a parte material. Esta parte material, ela não se deteriorava, ela não se corrompia. Por quê? Porque a santidade impede a corrupção do corpo. Deus não iria permitir a corrupção do corpo para alguém que fosse obediente a Deus. Tanto é que Jesus, que foi obediente até a morte, seu corpo não se corrompeu. Pedro faz questão de frisar isto no sermão no dia de Pentecostes, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 27. Pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. E isso, quando Pedro fala, ele está a lembrar ao povo que o ouvia
uma profecia que estava no Salmo 16. No Salmo 16, que é um salmo de Davi, versículo 9: Portanto está alegre meu coração e se regozija minha alma. Também a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no inferno, que é o Hades aqui, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida. Na tua presença, a abundância de alegrias, a tua mão direita, a delícias perpetuamente. Então já estava profetizado que o corpo de Jesus não veria corrupção. Assim como a alma e o espírito de Jesus não ficariam no Hades, porque ele não pecou, ele vai ao Hades, ele prega aos mortos, mas ele sobe ao paraíso. Ele leva todos os justos com ele. A Bíblia diz que levou cativo o cativeiro. Então ele sobe, ele desce a mansão dos mortos, ao Hades, e lá ele pega todos os justos que estavam no seio de Abraão e leva para o paraíso. Porque ele não podia ser mantido no Hades, pois nunca havia pecado. Então ali a alma não ficou no Hades e o seu corpo não viu a corrupção. Por isso ele ressuscita ao terceiro dia. Porque até o terceiro dia o corpo não se decompunha. Tanto que Lázaro, que já estava no quarto dia, a sua irmã Marta diz, já cheira mal. Mas, na verdade, porque ele já estava no quarto dia. Isso era o entendimento da época. Né? Porque alguém pode dizer isso. Não, mas a medicina já diz que com tantos minutos, tantas horas, o organismo ele já se deteriora. A inteligência artificial do Google, e também agora estamos usando inteligência artificial, né? Ela nos diz que a decomposição de um cadáver começa com a autólise, onde as próprias células do corpo se autodigestam, iniciando-se poucos minutos após a morte. Agora, olha que interessante, cerca de 24 a 72 horas depois, a putrefação se manifesta com o surgimento de uma mancha verde abdominal, inchaço e exalação de um odor característico. Ou seja, até o terceiro dia é quando aparece essa mancha verde. E esta mancha verde é a manifestação da corrupção do corpo. É por isso que Jesus ressuscitou antes das 72 horas, porque o seu corpo não teve a corrupção. Porque a santidade está relacionada à incorruptibilidade do corpo. É por isso que a Igreja Romana considera como um atestado de santidade dos seus santos o fato do corpo deste santo estar incorrupto. Mas vejam bem, a santidade determina a incorruptibilidade. Mas isso não quer dizer que a incorruptibilidade é prova de santidade. Né? Esse é o probleminha aí do pensamento da Igreja Romana, sem entrar no mérito, logicamente, de que não existe a intercessão dos santos, como eles defendem. Então, veja que o Adão, então, o seu corpo não se corrompia. E qual o mecanismo pelo qual o seu corpo não se corrompia? O seu corpo continuava do mesmo estado desde o princípio, porque nós devemos lembrar que Adão também não foi criança. Quando Deus criou Adão, já o criou adulto. Então já era um corpo perfeito, um corpo formado, um corpo maduro. Né? E qual era o mecanismo pelo qual o corpo do homem não se corrompia? Era o consumo da árvore da vida. Jacó Armínio, o grande teólogo, ele
dizia que a árvore da vida era o sacramento do Antigo Testamento, né? A árvore da vida era um sinal da santidade, um sinal da graça de Deus para o ser humano. Diz Armínio no debate número 51, né, nos seus debates que estão, faz parte, são 70 debates que ele publicou, debates teológicos que ele teve. O debate 51 é sobre os sacramentos do Antigo Testamento, a árvore da vida e a circuncisão e o cordeiro pascal. Então, são esses sinais da graça de Deus que estão no Antigo Testamento, dizia Jacó Armínio. E o primeiro é a árvore da vida. Olha o que diz o grande teólogo Jacó Armínio, e os irmãos encontram isso no volume 2 das obras de Armínio, publicado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, na página 206, do segundo volume. A árvore da vida foi criada e instituída por Deus com o objetivo de que o homem, enquanto permanecesse obediente à lei divina, pudesse comer do seu fruto, tanto para a preservação e a continuidade de sua vida natural, contra qualquer defeito que pudesse lhe acontecer pela velhice ou qualquer outra causa, como também para designar ou apontar a promessa de uma vida melhor e mais bem-aventurada. Ela cumpriu o primeiro propósito, sendo um elemento criado por Deus, e o segundo, como um sacramento instituído pelo Criador. Ela foi adaptada para cumprir o primeiro propósito pela força natural e capacidade que lhe foram dadas. Ela foi adequada ao segundo, devido à similaridade e analogia que existem entre a vida natural e a vida espiritual. Então, Armínio mostra-nos que o corpo de Adão e o de Eva não se envelheciam, não se corrompiam por causa do acesso à árvore da vida. E isso tem base com o que Deus fala após a queda do homem em Gênesis 3:22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que este não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então, o corpo humano, ele era glorioso, resplandecente, e ele não se deteriorava durante a inocência do homem, antes da prática do pecado. E assim, não ficava doente, não envelhecia, e o homem tinha sempre o mesmo vigor, a mesma força, a mesma disposição, e ele conseguia, então, ter a capacidade de multiplicar-se, ter a capacidade de encher a terra, ter a capacidade de sujeitar a dominação terrena e a criação terrena e de dominar sobre as criaturas eternas. Então, o homem podia cumprir plenamente através do corpo os propósitos de Deus, como nós vimos na lição passada, e além disso, com esta comunhão que tinha com Deus, ele poderia inclusive dar o fruto do Espírito por meio do corpo, né? Mas veio o pecado. Quando o homem pecou, a primeira consequência do pecado foi a morte. Deus havia já dito, Gênesis 2:16, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo:
De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, aqui nós já observamos que a primeira consequência do pecado seria a morte. Paulo nos repete isso. Ele diz que o salário do pecado é a morte. Lá em Romanos, capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte. Então, o pecado, ele traz a morte. E o que é morte? É a separação. A primeira morte foi a morte espiritual. E nós estamos hoje falando do corpo, então nós não vamos falar disso hoje com profundidade. Mas, ao pecar, o homem perdeu a comunhão com Deus, o seu espírito perdeu a função. Tanto é que quando Deus se apresenta no jardim naquele dia, o homem e a mulher se escondem da presença de Deus. Já não tinham condições de se apresentar diante de Deus. Gênesis 3:8. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então não havia mais comunhão com Deus. Havia essa separação. Aqui eu tenho a morte espiritual. Mas houve um segundo ponto que ocorre aqui. Assim que o homem morre espiritualmente, ele também passa a ter abertura dos olhos. O diabo havia dito para Eva: não, quando Deus sabe que no dia em que dele comer, se abrirão os vossos olhos. Então, como sempre, o diabo, a mentira sempre tem meia verdade. É uma mentira inteira, mas tem uma meia verdade. O diabo disse: olha, os seus olhos serão abertos. E sereis como Deus. Mas a abertura dos olhos não trouxe a divindade para o primeiro casal, como mentiu o diabo. Trouxe a eles a vergonha. Trouxe a eles o pudor. No estado da inocência, eles não tinham vergonha um do outro. No estado da inocência, seus corpos não necessitavam ser cobertos. Gênesis 1:25. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. A vergonha, e o ex-chefe da Igreja Romana, João Paulo II, ele fez uma série de catequeses sobre a teologia do corpo, um estudo muito interessante, onde ele mostra como o corpo passa a ser um instrumento de vergonha, como o homem tem vergonha do corpo, porque o seu corpo será instrumento da iniquidade, do pecado. E a primeira manifestação desta vergonha foi o pudor. O homem passa a desonrar o seu próprio corpo, a entender que há partes de seu corpo que são desonrosas, embora o corpo tenha sido feito por Deus. E, ao entender isto, equivocadamente, ele acaba cumprindo o que ele entende. E o corpo passa a ser instrumento de desonra, de indignidade. O apóstolo Paulo, ele nos mostra isso em duas passagens. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 21.
e 2. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. Veja que o homem agora, fora da presença de Deus, em pecado, ele tem desvirtuado o seu entendimento. Nós vamos falar do entendimento. O entendimento faz parte da alma, mas ele tem desvirtuado o seu entendimento. Então ele passa a achar no corpo que lhe foi dado por Deus, que é perfeito, ele passa a achar que o corpo é fraco, que o corpo é desonroso, que o corpo é vergonhoso. E então ele diz, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos. Então, é uma ideia do homem, fruto do engano do pecado. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. É isso que trouxe o pudor. O pudor, a vergonha, dá a ideia de que certas partes do corpo são desonrosas, certas partes do corpo são fracas, e foi por isso que o primeiro casal, quando teve os seus olhos abertos, na verdade, eles, enganados pelo pecado, tiveram vergonha do seu próprio corpo e procuraram se vestir. Gênesis 3 e 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Que no original dizem cintas. Né? Nós já falamos na aula passada, Adão não era muito versado em moda. Né? Foi um desastre enquanto um fabricante de moda, né? de um vestimenta. Pegou folhas de figueiras e Deus teve que substituir, porque aquilo não cobria nada. Mas eles se sentiram nus, se conheceram nus, tiveram vergonha do seu próprio corpo. E aqui nós já vemos uma outra consequência do pecado, que é a perda da inocência, o surgimento da malícia e da maldade. Né? Eles passam a achar que Deus fez algo ruim, achar que algo neles era desonroso, era vergonhoso. Essa é outra consequência. E o corpo, ele passa a ser compreendido pelo homem como algo indecoroso, algo indigno. E isso a gente vê como a doutrina hindu, a doutrina budista, como elas partem deste engano. Porque elas consideram um mal, o corpo um mal. E essa ideia do corpo ser um mal é fruto do engano do pecado. E no pecado, ao se achar que o corpo é mau, e o corpo não é mau, e nós vimos aqui como o apóstolo Paulo faz questão de dizer que isso é uma ideia humana a respeito do corpo, mas eles acabam no engano do pecado, fazendo com que o corpo realmente produza a desonra, produza a vergonha, produza a indecência. Paulo diz, Romanos capítulo 1, versículo 24, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. O corpo não é um mal. O homem enganado pelo pecado passa a ter vergonha do seu corpo, mas diante da sua pecaminosidade, diante da sua rebeldia contra Deus, Deus acaba os entregando às concupiscências. Nós vamos ver que isso já faz parte da alma, a deturpação da vontade, dos sentimentos, do entendimento. E aí o corpo, por causa da deturpação causada pelo pecado, o corpo passa mesmo
a dar vergonha ao homem. E através do corpo, o homem faz coisas imundas. Através do corpo, o homem se degenera. Através do corpo, o homem se bestializa. E não é o que temos visto hoje? O uso do corpo para toda sorte de atrocidades, de imoralidades. E vai mais, diz o versículo 26. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E, semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a condenação, a recompensa que conviam ao seu erro. O corpo passa a ser objeto dos mais vis pecados, inclusive o maior de todos, que é o uso antinatural do corpo para a satisfação do instinto sexual, inclusive o homossexualismo. Então, nós vemos aqui que o corpo, uma consequência do pecado foi a vergonha, foi a perda da inocência, o surgimento da malícia e da maldade. E isso acaba levando ao uso do corpo para as piores atitudes de um homem, de um ser humano. Outra consequência do pecado foi a culpa. Não é? O homem se sente o culpado. Esse sentimento da vergonha do corpo traz o sentimento da culpa. Tanto que quando Deus se apresenta, eles se escondem, porque eles se sentem culpados. E esta ideia da culpa faz com que também o corpo passe a ser considerado um mal. E as pessoas procuram, através da punição do corpo, atingir a santidade. É o que acontece com os hindus. Né? Os hindus, no hinduísmo, no budismo, há uma punição do corpo, uma tentativa de desprendimento do corpo. Vem aqueles faquires, né, que ficam naquelas camas de prego, que são carne e osso. Por quê? Porque eles estão punindo o corpo para que possam evoluir espiritualmente. Isso é uma ideia totalmente equivocada, né? Mas é consequência do pecado sobre o corpo, né? Essa ideia de culpa. A culpa é outra consequência do pecado. A nossa declaração de fé, no seu item 6, no seu capítulo 6, ela fala sobre as consequências do pecado. Não é? Fala sobre as consequências do pecado. E uma dessas consequências é a culpa. Né? Lá no capítulo 6, no item 5, lá na página 96, na nossa declaração de fé, na segunda edição, diz a respeito da culpa, né, como consequência do pecado. Né? Eles dizem, o texto aqui diz o seguinte, nós lemos aqui na página 98, a natureza moral foi corrompida e o coração humano tornou-se enganoso e perverso. Então o homem ficou enganoso, perverso, porque lhe veio a culpa. E isto é a outra consequência. A culpa do homem leva à submissão à ira de Deus. Deus, então, o homem pecando, ele se submeteu à ira de Deus, ao justo juízo de Deus. Aqui mesmo a declaração de fé
nesta mesma página 98, diz que a corrupção do gênero humano atingiu o homem em toda a sua composição. Corpo. E em Romanos 8:10 diz: e se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. O morto também foi separado das bênçãos de Deus, tanto que não teve mais acesso à árvore da vida. E ficou submetido à ira de Deus. E Deus estabeleceu um juízo sobre o corpo. Qual foi o juízo que Deus estabeleceu sobre o corpo? Gênesis capítulo 3, versículo 17. E Adão disse: porquanto deste ouvido a voz de tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então aqui nós vemos que a ira de Deus se manifestou e caiu sobre o corpo, porque o pecado atingiu todo o ser humano. Nós lemos lá em Isaías, capítulo 1, Isaías, capítulo 1, versículos 5 e 6. Isaías 1, 5 e 6. Por que seríeis ainda castigados, se mais vos rebelaríeis? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços e chagas podres, não espremidas nem ligadas, nem nenhuma delas amolecida com óleo. O ser humano como um todo é atacado pelo pecado. E aqui a Bíblia fala: desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã. O corpo agora está sob a ira de Deus. Ele é pó e ao pó tornará. E ele sofrerá dores durante a sua existência terrena. Porque a natureza agora está contra o homem. A terra foi amaldiçoada. Veja que Deus havia abençoado o primeiro casal. Agora ele amaldiçoa por causa da ira de Deus, como reação ao pecado. E o corpo, diante da morte espiritual, deixa de ter o esplendor. Diante da prática do pecado, ele deixa de ter acesso à árvore da vida. E ele passa a ser corruptível. O corpo passa a ser corruptível, a sofrer corrupção, porque ele é pó e ao pó ele vai tornar. Então o corpo começa a se degenerar. O corpo passa a ter doenças, o corpo passa a ter, que são dores. Com dor, comerás dela todos os dias da tua vida. E a dor, não só a dor sentimental, mas também a dor física. Passará a ter enfermidades. O profeta Isaías diz, como nós lemos aqui, que não há nele coisa sã. Há a corrupção do corpo, que é pó, e ao pó ele vai tornar. Quando nós fazemos a exumação de um cadáver, nós vemos que ali estão os ossos e todo o restante virou pó. Essa é a consequência do pecado.
Esta é a prova evidente da veracidade das Escrituras. O corpo é corruptível. Ele vai degenerando. Há dores, há enfermidades, há perda do esplendor, há a corruptibilidade. O apóstolo Paulo fala dessa realidade em 1 aos Coríntios, capítulo 15. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 48. Ele diz que o nosso corpo agora é terreno. Qual o terreno? Tais são também os terrenos. E qual o celestial? Tais são também os celestiais. Ele chama de corpo animal. Capítulo 42, versículo 42 desse capítulo 15 de 1 aos Coríntios. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Porque convém, versículo 53, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. Por isso que o salmista, no Salmo 8, ele diz que é o homem mortal, para que te lembres dele. A mortalidade do corpo. O corpo passa a ser corruptível, passa a ser mortal, passa a ser algo sujeito à dor e à enfermidade. Isso é consequência do pecado. Consequência do pecado. Aí nós temos duas grandes consequências do pecado, da corruptibilidade. São as doenças e as enfermidades, e é o envelhecimento. Quem vive muito envelhece, sofre as consequências do envelhecimento. E quem não chega a viver muito é porque ficou doente, ficou enfermo e morreu. É por isso que o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, ele diz: porque por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. E, irmãos, esta é uma realidade inevitável para todo ser humano, seja salvo ou seja perdido. Todo salvo envelhece, todo perdido também envelhece. Jesus cura, mas não dá a imortalidade deste corpo físico. Com exceção de Enoque e Elias, todos os homens morreram, fossem ou não salvos ou justos. O profeta Eliseu, o segundo profeta que mais milagres fez no Antigo Testamento, só perde para Moisés, ele morreu doente. O texto diz lá no segundo livro dos Reis, capítulo segundo livro dos Reis. Segundo Reis, capítulo 13, versículo 14. E Eliseu estava doente da sua doença de que morreu. Então, doença não é sinal de pecado, como ensinam erroneamente os doutrinadores da confissão positiva. Não é quem a doença faz parte da consequência do pecado. O pecado fez com que o corpo ficasse sujeito a enfermidades. Jesus cura, sim, Jesus cura, mas Jesus não dá imunidade à doença. Não é? A cura divina tem um propósito salvífico, tem o propósito de fazer a glória de Deus.
mas nem sempre este propósito é alcançado pela cura. Então, nós temos isso, é uma consequência do pecado. O corpo se torna corruptível. E por ser corruptível, ele está sujeito à doença e à enfermidade. Também está sujeito à velhice. Lá em Gênesis 15:15, Deus falando a Abraão, diz que ele teria uma boa velhice, mas não deixaria de ser velhice. Gênesis 15:15, e tu irás a teus pais em paz. Ou seja, ele iria morrer, porque a mortalidade é consequência do pecado. Em boa velhice serás sepultado. Jacó também ficou velho, Israel. Gênesis 37:3, Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez uma túnica de várias cores. Gênesis 48:10, os olhos, porém, de Israel eram carregados de velhice, já não podia ver bem. O patriarca ficou velho e na velhice ele passou a não enxergar bem. O salmista diz lá no Salmo 71, versículo 9, não me rejeites no tempo da velhice, não me desampares quando se for acabando a minha força. O salmista admitia, na velhice a sua força iria se acabando, iria ficando mais fraco. O Salmo 90, que é o salmo mais antigo, o Salmo de Moisés, ele diz assim, versículo 10, a duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Salomão, na sabedoria que Deus lhe deu, descreve o quadro da velhice lá no capítulo 12 de Eclesiastes, onde ele fala de várias consequências da velhice. Lá em Eclesiastes capítulo 12, ele diz assim, lembra-te do teu Criador nos dias da mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Antes que se escureçam o sol e a luz e as luas e as estrelas e tornem a vir as nuvens depois da chuva. Fala aqui da perda da visão. No dia em que tremerem os guardas da casa e se curvarem os homens fortes. Fala ele da fraqueza física. Os homens fortes se enfraquecem, se curvam. Velhinho normalmente anda curvo. Já não vê bem, se escurece o olho, o sol e a lua. Cessarem os moedores, caem os dentes. Tem que fazer implante, pôr dentadura. Se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves e todas as vozes do canto se baixarem, perde a audição, começa a ouvir menos. Como também quando temerem o que está no alto e houver espantos no caminho, né? O fragilizado, o idoso, ele passa a ser mais temeroso, mais cauteloso, a sentir mais de perto a morte. Florescer a amendoeira e o gafanhoto for um peso, ele perde a força física, ele já não aguenta carregar as coisas. Perecer o apetite, ele perde o apetite, já não pode comer muito. Saudoso pastor Walter Marques de Mello dizia para mim, Caramuru, quando você envelhecer, você vai ver, antes a gente comia bem, depois vai deitar,
fica uma sororoca, você não consegue dormir, tudo pesa no estômago, porque o homem se vai à sua eterna casa e os pranteadores andarão rodeando pela praça. O sentimento da proximidade da morte, tudo isso é o envelhecimento do corpo. É consequência do pecado. Consequência do pecado. Tem que tomar os remédios, tem que fazer suplemento, reposição hormonal, suplemento alimentício. Isso é inevitável a todos os homens. Por isso Jesus não envelheceu também. Com 33 anos, no vigor da sua idade, ele morre. A obra redentora, ela atinge tanto o corpo quanto a alma. Por isso nós temos a cura divina. O mesmo Deus que perdoa as iniquidades, sara as enfermidades. Mas nós não estamos livres da ação da doença, da enfermidade e do envelhecimento. Uma vida regrada, um cuidado do corpo, mitiga os efeitos. Se você cuidar bem da sua saúde, você terá menos doenças, menos enfermidades. Se você cuidar bem da sua saúde, você terá um envelhecimento bom. As consequências são diminuídas, mas não são erradicadas. A redenção do corpo se dará na glorificação. No dia em que Jesus vier arrebatar a igreja, os que morreram em Cristo ressuscitarão, e ressuscitarão em corpo incorruptível. Os que estiverem vivos serão transformados, também num corpo incorruptível. Este corpo será glorioso, sem ruga, nem coisa semelhante, como diz Paulo ali em Efésios. Nós seremos semelhantes a Jesus, um corpo que não está mais sujeito às leis da física. Este corpo incorruptível, este corpo glorioso, representará, aí sim, a superação das consequências do pecado sobre o corpo humano. Por isso, a solução para o nosso corpo é a salvação em Jesus. Enquanto estivermos aqui, ele nos sarará, segundo a sua vontade, de doenças e enfermidades. Enquanto estivermos aqui, se obedecermos à palavra de Deus, se formos fiéis ao Senhor, se cuidarmos da nossa saúde, serão mitigados os efeitos do envelhecimento. Mas a redenção do corpo só virá com a glorificação. Amém.